você que está ligado nesse programa Permissão de Deus. Eu quero te desejar uma boa tarde e afirmamos que Lefe é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Hoje eu quero chamar e quero parar atenção, para você ouvir, prestar atenção nessa reflexologia e quero impactar, mexer um pouco com as nossas ações e atitudes do que está ensinado e relacionado na Bíblia. Presta atenção. Houve uma grande festa na casa do Senhor e foram convidados os seguintes representantes da vida, do dia a dia, do cotidiano, a saber, qual era a harmonia ou desarmonia que houvera ou que há entre eles. E deveria um enviar o convite ao outro, o amor, o ódio, a tristeza, a raiva, a mansidão, a guerra, a paz, a temperança, a ira, a soberba, a humildade, o forte, o fraco, o sábio, o ignorante, o inteligente, o sem conhecimento, o arrogante, o simples. E o ensino do aprendizado era para todos esses alunos, porque a homenagem da glória é de Deus, aleluia, e todos deveriam dar, amém? Mas o amor disse: não posso sentar-me ao lado do ódio, porque trouxe tristeza à alegria, que ficou com raiva da mansidão, por isso houve guerra com a paz, porque faltou a temperança, e ela, irando-se, a sabedoria ficou, a soberba ficou forte, enfraquecendo o sábio pela sua ignorância, que sem conhecimento, o inteligente e simples ficou arrogante. E aí, como poderia colocar essa casa em ordem? Foi quando saiu o Espírito Santo de Deus e disse: aprendei de mim que sou manso e humilde, e este é o meu legado para todo colegiado, porque a vida é de aprendizado. O que diz eu aprendi, precisa conhecer para saber. E fica essa reflexologia do pastor Marcos Tobia, que ainda não aprendeu, mas esforça-se, se prepara para aquele grande dia da exerção na execução desse cotidiano, amém? E nós vamos usar o texto do aprendizado, da adaptação, adequação a tudo isso que nós estamos falando. E começaremos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, que vai falar sobre a unidade da membresia, dos membros do corpo de Cristo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos fomos batizados em um espírito, formado em um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livres. Todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não tem um só membro, mas muitos. Se dissermos que, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, aonde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um dele como quis. E se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros no corpo, e olhos não podem dizer à mão:
Não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que precisam ser mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais do que os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns dos outros, e de maneira que se um membro padecer, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, seus membros em particular, e uns pôs Deus na igreja, primeiramente a apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagre, depois dons de curar, socorros, governo, variedade de língua. Mas há uma reflexologia: porquanto são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagre, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Porquanto procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Conforme eu falei nessa reflexologia que Deus me deu para fazer, e fazer a comparação desse cotidiano, da adaptação à adequação, conforme eu falei que foram convidados para que um convidasse o outro, o amor, o ódio, a tristeza, a alegria, a raiva, a mansidão, a guerra, a paz, a temperança, a ira, a soberba, a humildade, o forte, o fraco, o sábio, o ignorante, o inteligente, o sem conhecimento, o arrogante, o simples. Era para todos ter esse aprendizado, porque a glória é de Deus. Mas, conforme aqui eu fiz esse aparato, que o amor disse: não posso sentar-me ao lado do ódio, porque trouxe tristeza à alegria, e ficou com raiva da mansidão. Por isso houve guerra com a paz, porque lhe faltou a temperança. Ela, irando-se, a soberba ficou forte, enfraquecendo o sábio pela sua ignomia, a sua ignorância, que sem conhecimento o inteligente e o simples ficou arrogante. E aí como poderia colocar essa casa em ordem? Conforme eu falei, que todos compreendessem, todas essas atitudes são nossas, e não era para ter, e aqui nos dá o aprendizado de adequação e adaptação, que todos nós somos membros do corpo. O capítulo 13, Paulo usa um texto socratiano, que nos dá um entendimento para o esclarecimento da atitude de tudo isso, dessa harmonia que devem ter no nosso cotidiano, não só dentro da igreja, dentro da família, aonde nós convivemos. E ele ainda vai falar, nos ensinando: ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse a caridade ou o amor, seria como metal que soa, como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profetizar, e conhecendo todos os mistérios da ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse o monte, e não tivesse o amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, a caridade, nada disso me aproveitaria. Porque o amor é sofredor, a caridade é benigna,
O amor não é invejoso. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas, havendo língua, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Aí Paulo vai falar desse amadurecimento e crescimento espiritual, que nós devemos não ter raivinha, devemos ser humilde, ser manso, ter amor, ser sábio, ser inteligente, ter educação para tratar sem injustiça para com os nossos irmãos. Ele disse: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, e logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço parte, mas então conhecerei também, e sou conhecido. Agora, pois, permanecei na fé, na esperança, no amor. Essas três bases são necessárias, porque o amor é representante de toda ela. Então nós vemos a adaptação, a adequação, de não ficarmos dentro dessa soberba, de ter o amor e não querer sentar ao lado do ódio, porque trouxe a tristeza, a alegria, e ficou com raiva da mansidão. Por isso houve guerra com a paz, porque lhe faltou a temperança. Ela, irando-se, a soberba ficou forte, enfraquecendo o sábio pela sua ignorância, que sem conhecimento inteligente o simples ficou arrogante. Aí como pode se colocar tudo isso em ordem? Mas nós vamos à aula da teoria prática, que está aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, e a primeira parte dessa aula teórica e prática é do versículo 1 ao 15, que vai nos ensinar: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou, não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixar se circuncidar ou se envolver com as coisas mundanas, vamos adaptar o texto para a atualização contextual. Se deixarmos o rudimento de Cristo, isso aproveitará? E se de novo protesto que todo homem que se deixar se levar pelas coisas que não é ensinamento da Bíblia, está obrigado a guardar esses preceitos e consequências filosóficas, separado estáis de Cristo, se vós vos justifiqueis pela lei da graça, tendo caído de novo na arrogância da soberba da vida. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a sabedoria desse mundo, a filosofia, a indução, tem virtude alguma, mas sim a fé que opera em nós, que é baseada no amor. Correis bem, quem vos impediu, para que não obedeceis à verdade, que é Cristo o caminho. E esta persuasão não vem daquele que vos chamou para estarem fazendo coisas erradas, porque um pouco de fermento
leveda a toda a massa. O mau conselho, a má conduta, a atitude desinformada não é em conformidade com o ensinamento prático de Cristo. E ele diz: confio em vós que nenhuma outra coisa sentis, mas aquela que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. E ele diz: eu, porém, irmão, se prego ainda a crucificação, porque sou, pois, perseguido, logo é escândalo da cruz está aniquilado. E eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietos, porque vós, irmão, foste chamado à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, da rivalidade, desses vírus cotidiano de raiva, de ira, de falta de compatibilidade, de insensibilidade, mas que vivemos em harmonia, porque toda lei cumprirá uma palavra nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se, porém, vos moverdes, devorais uns aos outros, vede que vós consumeis também uns aos outros, mas que não seja essa a atitude conforme foi feita na reflexologia, que tenhamos o aprendizado, e o aprendizado da orientação desse ensino é: digo-vos, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, contra a carne, essa se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis, que é o legado do ensinamento de Cristo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo desse rudimento de cegueira espiritual, dessa atrofia que o mundo persegue, segue e tem a base orientadora luciferiana. Porque a obra da carne são manifestas, a quais é muitos envolvidos em prostituição e impureza, e a lascívia domina ele. A idolatria, que é como feitiçaria e a inimizade, traz a porfia, emulação, iras, pelejas, contendas e dissensões. Essa é a heresia, que é uma prática. A inveja, por isso o homicídio, a bebedice e a grotunaria, que são coisas semelhantes a essa que eu vos declaro, como já antes disse, os que cometem tais atitude não herdarão o reino de Deus. Mas a formação prática daqueles que estão prestando atenção e que já tem a exerção é essa conduta, é essa formação. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. E contra essas coisas não há lei, não há contrariedade. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as paixões, com as concupiscências. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros, conforme eu trouxe a reflexologia, a falta da coinonia, a falta da comunhão, a falta da preservação do ensino de Cristo. Isso serve para você meditar, você que já é batizado, que toma a Santa Ceia e que ainda deixa esse vírus do ódio, da raiva, da divisão, da insensibilidade para com aquele que precisa de uma orientação, de uma ajuda sua, e você não está exercendo a prática da fé. Mas que nessa manhã fica esse masquil para tu fazer uma reflexologia, fazer uma análise interior. Você vai ser o teu próprio psicanalista, você vai reflexionalizar as suas próprias ações, porque se é isso que Cristo tem te ensinado,
Se é isso que você tem praticado, começa a fazer uma reflexão. E eu afirmo que Lefi é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia. Tenham todos uma boa tarde. Que Deus venha tratar interiormente se você não está agindo com simplicidade, mas com arrogância. Se você não está sendo humilde, mas está sendo soberbo. Se você não está sendo aquilo que Jesus disse, aprendei de mim. Se você não está fazendo essa pós-graduação do aprendizado de Cristo, comece a fazer esse aprendizado hoje. Que Jesus os abençoe a todos. Amém? Você pode